Bom dia, cheio de Deus, para você que nos assiste, nos ouve nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida, a vida dos seus familiares e as obras das tuas mãos. Quero dizer para você que seja bem-vindo ao nosso canal. Não te julgo, te ajudo. E desde já quero te pedir, antes de introduzir a palavra que Deus colocar em nosso coração nesta manhã, que é a palavra do dia, para que você se inscreva em nosso canal, dê o seu like, comenta, compartilhe, para que esta palavra alcance vidas através da tua ajuda. Que Deus possa falar ao teu coração nesta manhã, através da pessoa bendita do Divino Espírito Santo, nesta manhã. Pois nós sabemos que a palavra de Deus, uma vez sendo pregada e uma vez sendo ouvida e praticada, ela surte um efeito poderoso em nossas vidas. Jesus ele vai falar em um dos seus ensinos, no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24, ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificar a casa sobre uma rocha, veio a chuva, transbordou os rios, veio o vento e deu de ímpeto contra ela, e nada lhe acontecera, porque fora edificada na rocha, rocha chamada Cristo Jesus, o ungido de Deus, que nos dá essa sustentação. Mas a nossa meditação neste dia está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, o evangelista e o apóstolo João, capítulo 15, que diz assim, o versículo 2, eu só quero usar o versículo 2, mas o corpo da mensagem nesta manhã está no livro de Jó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Querido e amados irmãos, perceba que todo aquele que está em Cristo, automaticamente a vida dele frutifica. Não tem como esconder. Jesus até fala isso lá no Sermão do Monte, quando ele faz a comparação do crente como sal e luz da terra. Ele diz que tem que colocar no velador, não debaixo da cama, o lampião, o candeeiro, a lanterna, para que todos vejam. Então perceba que quando nós estamos em Cristo, há um resplendor através de nós, há uma evidência de Cristo através de nós. A nossa vida demonstra que Cristo está em nós. E quando isso acontece, muitas das vezes, há uma necessidade de Deus nos limpar. Por quê? Porque quando Cristo está em nós, automaticamente os frutos se dão, os frutos aparecem. E a forma que Deus escolheu, por intermédio da sua palavra, conforme está escrito aqui no Evangelho de João, aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então perceba que isso é um investimento de Deus na vida daqueles que fazem a sua vontade. E o título da mensagem de hoje é
o investimento de Deus na vida daqueles que guardam a sua palavra. Perceba que Jó, ele era um homem diferente em sua época, mais poderoso de todo o Ocidente. Quando Jó passava, as pessoas se inclinavam para Jó. Mas tudo isso que acontecia na vida de Jó não era ele, mas por ele ser um homem temente a Deus, um homem íntegro e reto que se desviava do caminho do mal. É por isso que Deus se apegou tanto à vida de Jó, que essas coisas aconteciam de maneira que o reverenciavam. Perceba que Jó, ele era um homem que gostava de investir na obra de Deus. Antes dele ter as suas percas, perceba que os seus filhos, quando davam um banquete, chamava as suas 3 irmãs, 7 filhos homens, chamava as suas 3 irmãs e convidava elas para participarem do banquete. E quando terminava esse banquete, toda aquela festa, Jó se preocupava e dentro do seu coração ele falava: eu vou chamar os meus filhos, falar para que eles venham fazer a purificação, a santificação, e vou apresentar o holocausto em prol da vida. Ele pode ser que no íntimo do coração deles eles tenham blasfemado e pecado contra Deus. Isso chama investimento na obra de Deus. E todos aqueles que investem na obra de Deus, Deus também investe na vida dele. Porque Deus, a Bíblia fala que debaixo do trono dele opera, manifesta a justiça, e Deus é justo. E o que aconteceu na vida de Jó não foi uma injustiça, foi um investimento de Deus, por ele ser um homem temente a Deus, reto e íntegro, que se desviava do caminho do mal. Você percebe que Satanás, em uma das reuniões dos filhos de Deus, ele se ajunta e vai lá à presença de Deus, e é Deus que fala com Satanás, não é Satanás que fala primeiro com Deus. Deus fala: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, reto e que se desvia do mal. Aí Satanás faz uma proposta para Deus. Satanás contesta a Deus e, questionando, ele fala: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Deus declarou ao acusador Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás o deixou e foi fazer o que Deus permitiu que ele fizesse. E o que ele fez foi simplesmente usado como um instrumento de Deus, para que Deus viesse limpar os frutos da vida de Jó, para que Deus viesse dar mais fruto ainda. Vamos entender isso, porque a gente vai ver que Jó, ele era pai de 10 filhos, 3 do sexo masculino e 7 do sexo masculino, e 3 do sexo feminino. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Tinha também muitos servos a seu serviço e era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Do Oriente,
da sua época. No início do vídeo eu falei Ocidente, me perdoa, mas é do Oriente. Então perceba que este homem foi escolhido por Deus para mostrar, para demonstrar para nós o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, quando fala da videira. Que aquele que está em mim, falando Cristo, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Aleluia! Então deixa eu te dizer nesta manhã, talvez essa tempestade na tua vida, você que serve a Deus com integridade, com inteireza de coração, está sempre procurando fugir das tentações, da aparência do mal, e você que está passando por um vento muito forte, de repente você que está em um tempo de bonança, de prosperidade, de repente essa ventania, esse vendaval não veio sobre a tua vida como veio na vida de Jó, devastando tudo, acabando com os seus filhos, acabando com seus rebanhos, de maneira que ele ficou pobre, aleluia, além de pobre, contraiu uma doença, uma lepra, que ficou vivendo em plena desgraça. De repente, você está passando por isso, se não passou, de repente você vai ter percas. Mas não é porque você está no pecado, não é porque você está agindo errado, não, mas é porque Deus resolveu, por causa da tua fidelidade, limpar os frutos que você produziu, para que você venha dar mais fruto ainda. E nós vamos ver isso, sabe aonde? No capítulo 42, a partir do versículo 12, essa confirmação na vida de Jó, fazendo comparação com o versículo que lemos, 2 do capítulo 15 do Evangelho de João. Olha só o que aconteceu na vida deste homem. É investidor na obra de Deus. Deus falou, já que ele investiu em mim, eu também vou investir nele. Só que o investimento de Deus, meus queridos irmãos, é da forma que ele quer, não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que ele acha melhor. E Deus achou melhor usar o próprio Satanás, aleluia, para poder limpar os frutos da vida de Jó, para produzir mais fruto ainda. Perceba que no versículo 2 diz assim, assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, ele tinha 7, agora foi para 14, investimento. Ele tinha 6 mil camelos, ele possuiu agora 6 mil camelos. Ele tinha 3 mil camelos, agora dobrou para 6. Ele tinha 1000 juntas de boi, ele tinha 500 juntas de boi, então dobrou para 1000 juntas de boi. Ele tinha 1000 jumentos, ele tinha 500 juntas de jumento, agora foi para 1000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Perceba que Jó, ele era um investidor terreno e um investidor, podemos dizer, missionário espiritual. Porque 7 filhos dele, ele manda para a glória. Aí Deus fala, vou fazer com que esse homem produza mais ainda alma, para mim levar mais 10 filhos. Levou 10, 7 homens, 3 meninas, e levou, depois ele teve mais 7 filhos e mais 3 filhas, somando 10. Tudo Deus em dobro, Deus deu a ele em dobro. Por quê? Porque Deus limpou os frutos que Jó tinha dado e produziu mais fruto ainda na vida de Jó. Então deixa eu te dizer, Satanás não tem poder sobre a tua vida. É Deus que usa ele para que ele venha servir de instrumento para abençoar a vida daquele servo que guarda a palavra de Deus. Então você que guarda a palavra de Deus, você que tem vivido essa fé, deixa eu te dizer, e o vento está soprando na sua vida, Deus está fazendo um grande investimento na tua vida e você vai contemplar o dobro daquilo que você tinha. Amém?
Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha, dê o seu like, se inscreva para que nós possamos abençoar mais vida através dessa palavra. Um grande abraço, tenha uma semana maravilhosa.